Olá, neste vídeo vou introduzir o capítulo 3 do livro que fala de reflexão. A reflexão é uma funcionalidade que encontramos hoje em dia em qualquer ambiente de execução moderno, seja o Java, seja .NET, seja JavaScript, Python ou outro qualquer. Muitas das bibliotecas de software que encontramos hoje em dia podem usar reflexão. A reflexão permite construir automatismos que se adaptam em tempo de execução. E muitas vezes, sem sequer pensarmos ou percebermos disso, estamos a usar bibliotecas que estão a usar reflexão. Um dos casos mais típicos é quando estamos a fazer testes unitários e usamos uma ferramenta como o JUnit ou o TestNG ou outra, em que identificamos as funções ou os métodos que são testes unitários através de anotações e estes métodos são processados automaticamente pela biblioteca de testes unitários, que vai executar esses testes e vai recolher relatórios. Outro caso é o exemplo de bibliotecas de logging, que nos permitem escrever, produzir mensagens com diferentes níveis de alerta, se são warnings ou erros, e depois permite-nos, em tempo de execução, controlar qual o tipo de mensagens que nós queremos ou não produzir. Os parsers são outro caso de ferramentas que podem usar técnicas de reflexão para transformar dados, por exemplo, em JSON em objetos, ou dados em XML em objetos, ou outro formato qualquer. Ferramentas de injeção de dependências, e uma das mais populares é o Spring, que hoje em dia, além de ser uma ferramenta de injeção de dependências, permite também a construção de aplicações web, e todas as suas funcionalidades delegam fortemente na utilização de reflexão para identificar, por exemplo, quais são as classes que são controllers da aplicação web, ou funções que são rotas, etc. Ferramentas de ORM que fazem o mapeamento entre dados relacionais, provenientes de uma base de dados relacional, e objetos. Toda a transformação pode ser feita de forma automática e estas ferramentas usam reflexão também para fazer um mapeamento automático entre os dados organizados de forma relacional e os dados que depois estarão organizados na forma de objetos. E o outro exemplo é a construção de interfaces gráficas, usando, por exemplo, o Jetpack Compose Multiplatform, em que os componentes gráficos são definidos e identificados através de anotações para anotar as funções que definem os componentes gráficos e a framework automaticamente vai produzir esses componentes gráficos. E existem outras ferramentas também que seguem esta abordagem. Por isso, são inúmeros os casos de bibliotecas de software que usam reflexão para implementar a sua funcionalidade. E neste capítulo o que pretendemos, de certa forma, é desmistificar um pouco aquilo que essas ferramentas fazem e como é que isso se faz, e quando usamos essas ferramentas, ter um pouco a ideia do que é que se está a passar lá por detrás. Que não seja apenas uma magia, mas termos consciência de quais são as técnicas que são usadas. E um alerta: muitas vezes as facilidades que estas bibliotecas oferecem têm uma contraparte, que é podem introduzir penalizações de desempenho. Ou seja, resumindo assim de uma forma muito simplificada, por um lado facilita a tarefa ao programador, eh, produzindo de forma automática muitas funcionalidades, muito código que o programador não tem que escrever, mas muitas vezes, se esses automatismos não forem feitos com algum cuidado, vão introduzir um custo de desempenho. Por isso existe aqui um compromisso entre estas duas partes: a flexibilidade, o automatismo e o desempenho que se pode perder. Então, como é que isto é feito? Estes automatismos, como é que são criados e o que é então a reflexão? Em primeiro lugar, a reflexão é uma API sobre a metadata. O que é metadata? Metadata são dados que descrevem dados. E vimos no último vídeo que a unidade de distribuição de software na JVM são os class files. O fecheiro.class é o resultado da compilação de código-fonte escrito numa linguagem compatível com a JVM, seja Java ou seja Kotlin, ou outra qualquer. E estes class files o que é que contêm? Contêm metadata e bytecode. Bytecode, de forma simplificada, é o resultado da tradução do código das funções ou dos métodos em linguagem fonte para uma linguagem intermédia que é bytecode, neste caso. A metadata é a descrição dos membros, eventualmente classes, que vão estar contidos num class file. Nós podemos consultar essa metadata usando uma ferramenta que é disponibilizada na instalação do JDK, que é o JavaP.
Normalmente o JDK, quando o instalamos, além de termos a máquina virtual Java, o compilador, temos também esta ferramenta JavaP que permite consultar, entre outras coisas, a metadata contida num class file. Se formos consultar algum dos tipos produzidos nesta pasta, que foi usada com exemplos no último vídeo, onde temos aqui alguns class files, temos o app.class, temos o x.class, y e o z.class. Vamos ver então a metadata do app.class. Então vemos que neste class file está definida uma classe com o nome app e que tem 3 membros. O primeiro é o construtor, que tem o mesmo nome da classe, app. O segundo é o método estático main, que recebe um parâmetro do tipo array_string. E o terceiro membro é o método estático bar. Esta descrição é a metadata que está aqui a ser apresentada desta forma através da ferramenta JavaP. A metadata poderia ser apresentada de uma outra forma qualquer, dependendo da ferramenta que estava a ser usada. Por exemplo, através do IntelliJ também é possível consultar a metadata e, se calhar, a forma de apresentação não vai ser exatamente esta. Se calhar, e isso vamos ver, o nome do construtor, em vez de ser apresentado como o nome da classe, pode ser apresentado de outra forma. À parte desse detalhe, isto é uma forma simplificada de ver a metadata. Também podemos consultar o bytecode através da ferramenta JavaP. Não nos interessa para já os detalhes do bytecode, falaremos do detalhe do bytecode mais à frente, mas fica já a nota que se usarmos a opção "-c", além de vermos a descrição destes membros, vemos então o conteúdo destes membros, neste caso são métodos, e o seu conteúdo escrito em bytecode. Aqui temos uma visualização dada pela ferramenta JavaP do bytecode que define o corpo destes métodos. Em segundo lugar, a metadata permite fazer programas usando essa informação. Portanto, é uma API e eu posso usar essa API de forma programática em tempo de execução e construir programas que usam essa informação. Terceiro lugar, essa API é uma API Object-Oriented. A forma como estão organizadas as funcionalidades usa um modelo orientado por objetos. E por último, a metadata e a API de reflexão segue o sistema de tipos. O que é o sistema de tipos? O sistema de tipos é um conjunto de regras e princípios segundo os quais um ambiente de execução e uma linguagem se regem. E então, se a metadata tem a descrição de um componente de software, de uma unidade de software, de um determinado ambiente de execução, então tem que obedecer às regras daquele ambiente de execução. E, por sua vez, então, se a reflexão é uma API dessa metadata, essa API tem que também obedecer ao sistema de tipos. Para não nos limitarmos apenas à API de reflexão do Java, vamos começar por ver um exemplo de uma API de reflexão num outro ambiente. Escolhi JavaScript, porque é uma linguagem muito usada e é uma das linguagens usadas no curso de Informática no ISEL e que todos os alunos têm conhecimento. O objetivo é não nos limitarmos apenas ao conhecimento da API de reflexão do Java, que obviamente segue o sistema de tipos do Java, mas vermos uma API que segue um sistema de tipos diferente, que tem características diferentes do sistema de tipos do Java, mas apesar das diferenças, vamos ver alguns pontos em comum na utilização das duas APIs de reflexão. Eu não vou entrar em detalhes e explicar aspectos técnicos da API de reflexão de JavaScript, quero apenas mostrar muito rapidamente e de uma forma muito simples como é fácil usar essa API de reflexão em JavaScript. Eu vou saltar para uma outra pasta, onde vou fazer esse exemplo em JavaScript. Vou abrir o Visual Code nesta pasta. E no primeiro exemplo vou começar por fazer uma função que recebe um objeto qualquer, que eu não conheço, não sei quais são as propriedades, não sei quais são os seus métodos, e vou, usando a API de reflexão, explorar que informação é que eu tenho disponível. Quais são as propriedades que ele oferece, qual é o nome dessas propriedades, se algum dos seus membros é uma função, isto é, um método, e ver informação desse método. Vamos chamar a nossa função invoke all methods. Vai receber como parâmetro obj. E agora a primeira coisa que temos que fazer é deste objeto obter a sua informação do tipo daquele objeto, que em JavaScript seria algo semelhante a obter o seu prototype. O prototype está disponível na propriedade constructor.
E agora, deste prototype, eu quero obter todas as suas chaves. As chaves vai corresponder ao nome de todas as suas propriedades ou métodos. E agora, esse nome eu quero mapear na respectiva propriedade ou na respectiva função que representa o método. Vamos receber no map aqui um nome e vou mapear este nome numa propriedade indexando o objeto que foi passado como parâmetro. Daqui vamos obter então um membro. Este membro pode ser uma propriedade ou pode ser uma função, e eu quero agora filtrar apenas os membros que sejam do tipo função. Vamos ver se o tipo deste membro se é igual a função. E finalmente vamos fazer um for each e vou escrever na consola. Agora sabemos que no for each cada elemento que está a ser percorrido é uma função, porque já filtramos. Vou escrever na consola o nome dessa função através da sua propriedade name, e vou anexar aqui uns parênteses indicando que isto é uma função. Podemos usar esta função evocall para explorar os métodos disponibilizados por qualquer objeto. Vou usar alguns objetos já existentes standard do JavaScript e explorar o que é que eles disponibilizam. Por exemplo, vou criar uma instância de URL e vou-lhe passar, vai ser inicializada com o caminho https://isel.pt, por exemplo. E vamos ver o resultado da execução disto na consola. Vou executar o node, passando como parâmetro index.js, e é apresentado que aquele objeto URL tem dois métodos, um toString e um toJSON. Posso, inclusivamente, executar este método. Vou pôr assim. Vou só garantir que o método não tem a expectativa de receber parâmetros, embora os parâmetros sejam opcionais em muitos métodos em JavaScript. Vamos pôr se aquele member tiver length igual a 0, então eu vou aqui obter essa função e vou concatenar aqui o resultado da chamada dessa função. Posso chamar esta função de várias formas. Não quero discutir quais as formas. Neste caso, eu vou tirar partido de uma função call, que seria uma função algo semelhante àquilo que é disponibilizado numa API de reflexão. Vamos ver algo semelhante na API de reflexão do Java e do Kotlin. E quando eu chamo esta função, ela recebe um parâmetro obrigatório, porque se esta função é um método deste objeto, então este objeto vai ser o receiver da chamada àquele método. E vou passar o obj aqui como parâmetro. Vamos executar outra vez e agora não só vamos ver o nome dos métodos, como vamos ver o resultado da execução. E, neste caso, tanto o toString como o toJSON retornam o mesmo resultado. Vamos experimentar isto com um outro objeto já existente no ambiente JavaScript, por exemplo, o objeto performance, que disponibiliza vários métodos para calcular instantes de tempo e ver intervalos de tempo, etc. E se executar a mesma função com aquele objeto, vemos aqui também quais os métodos disponíveis e alguns deles retornam algum resultado. Vamos ver então agora a utilização da API de reflexão em Java. Neste caso, nós temos duas formas de usar uma API de reflexão no ambiente Java. Nós podemos usar a API de reflexão standard da plataforma Java, que está disponível quando instalamos o runtime do Java, ou podemos usar uma API de reflexão relacionada com a linguagem de alto nível em que nós estamos a programar e que, neste caso, nos exemplos que temos apresentado, será em Kotlin. As duas APIs de reflexão têm semelhanças na forma como se organizam. Agora, há particularidades que existem na API de reflexão do Kotlin, que obedecem ao sistema de tipos da linguagem Kotlin, que não são correspondentes na API de reflexão do Java. Existe um outro aspecto que é diferente, que é, enquanto a API de reflexão do runtime do Java é standard e está disponível na biblioteca standard, a do Kotlin não está. Nós vimos que existe uma biblioteca standard do Kotlin, que nós temos que incluir no class path para executar o nosso programa na máquina virtual Java, mas nessa biblioteca standard do Kotlin não fazem parte os tipos da API de reflexão do Kotlin. Por exemplo, se consultarmos aqui a localização das bibliotecas do Kotlin,
que está nesta pasta. Eu vou copiar esta pasta e vou listar o conteúdo desta pasta. Nós encontramos aqui o jar com os tipos da biblioteca standard do Kotlin, mas vemos que a biblioteca da API de reflexão do Kotlin existe num arquivo separado. Por isso, se nós quisermos usar as funcionalidades da API de reflexão do Kotlin, temos que incluir este jar no class path. Para facilitar a inclusão desta dependência no nosso projeto, eu vou criar um projeto Gradle. Eu vou passar para pasta raiz, a pasta lessons, e aqui vou inicializar um novo projeto Gradle. Vou usar as opções por omissão, exceto para a linguagem que vou usar Kotlin, tudo o resto são as opções por omissão. Foi criado um projeto multimódulo, do qual temos este módulo app, que vou-lhe mudar o nome para Lesson 3 Reflect Kotlin. E vou substituir o módulo que se chamava app em Settings Gradle pelo nome que agora dei, que é Lesson 3 Reflect Kotlin. Vou editar este projeto no IntelliJ. Vou abrir aqui a localização onde criei o projeto Gradle, Lessons. E reparem que, das pastas todas que aqui temos, apenas a pasta Lesson 3 Reflect Kotlin é considerado um módulo. Apenas esta tem indicação de módulo, até porque é a única pasta que tem um fecheiro build Gradle que configura esta diretoria como um módulo Gradle. Já sabemos que, por omissão, o Gradle inclui algumas dependências de bibliotecas para testes unitários e também o Guava nós não precisamos. Mas vamos precisar, tal como já referi, da dependência para a biblioteca de reflexão do Kotlin. Vou procurar aqui Kotlin Reflection e na documentação do Kotlin Reflection, logo a primeira indicação que é dada é a necessidade de ter a dependência dessa biblioteca. Vou copiar para o meu fecheiro build Gradle. E vamos colocar aqui um comentário a dizer Kotlin Reflection. Vamos sincronizar o Gradle, o IntelliJ, com a definição Gradle para incluir esta biblioteca. E vamos começar com um exemplo equivalente àquele que vimos em JavaScript, mas agora usando a API de reflexão em Kotlin e usando um tipo equivalente ao que usamos em JavaScript, o objeto URL, agora usando o tipo standard do Java URL. A diferença é que agora, em vez de partir de um objeto URL, vou partir diretamente da classe URL. E a primeira coisa que temos que fazer é obter o representante deste tipo URL. E reparem, eu uso a palavra representante e não o tipo, porque o tipo em si é gerido pela máquina virtual e há de ter uma estrutura nativa com a informação desse tipo ao qual o programador não tem acesso. Aquilo que o programador tem acesso é uma representação do tipo, como se que a máquina virtual disponibilizasse uma visualização da informação do tipo, mas não o tipo diretamente. Eu chamo esta visualização do tipo de representante. E em Kotlin nós podemos obter esse representante através do operador 4 pontos e usando a palavra-chave class. Isto dá-me a informação do tipo, o representante desse tipo. Daqui nós podemos navegar e obter os seus membros. E agora dos membros, nós podemos, para já, simplesmente apresentar o nome destes membros. Vamos ver o que é que nos é dado. Se em vez de obtermos os membros todos, lembrem-se que um membro de um tipo em Kotlin pode ser uma propriedade ou um método. Em vez de obtermos todos os membros, nós temos forma de dizer que queremos apenas os membros que são métodos ou funções. E agora serão listados apenas os métodos da classe URL, ou então, se eu quiser ver os membros que são propriedades, desta forma vamos listar apenas os membros que são propriedades. E podemos fazer uma filtragem, tal como fizemos também em JavaScript, e procurar apenas as propriedades que recebam um único parâmetro. Vamos procurar por um único parâmetro porque o receiver
deste membro é considerado um parâmetro no caso da API de reflexão em Kotlin. E é este o resultado. Estas serão as propriedades que recebem só um parâmetro e podemos ver a mesma coisa só com funções. Podemos fazer a mesma experiência para outro tipo qualquer, por exemplo, o tipo date. Vamos agora explorar no tipo date quais são os seus métodos, membros de função, que tenham apenas um parâmetro, que é o receiver, a própria instância do tipo date. E vamos ver o seu nome, que serão estes. Então, resumindo aquilo que nós estivemos a ver. E para isso eu vou usar uma representação em classes object-oriented. Lembrem-se que uma das coisas que disse sobre a API de reflexão é que ela é orientada por objetos. Isso significa que a sua API baseia-se em classes fortemente tipificadas que definem claramente a informação que nós podemos obter através da API de reflexão. Então, resumindo, aquilo que começámos por dizer é que a primeira coisa que temos que obter é o representante do tipo. Esse representante do tipo está tipificado no tipo kClass. E a partir desse kClass nós podemos obter os seus membros. E os membros são representados também por um tipo em Kotlin, que é o tipo kCallable. Da mesma forma, podemos obter, em vez de obtermos todos os membros, podemos só obter os membros que são funções, e os membros que são funções são de um tipo específico, ou são representados por um tipo específico, kFunction. E o mesmo acontece para as propriedades que são representadas por um tipo específico, kProperty. A forma como passamos de kClass para obter os seus membros, ou os membros de função, ou os membros que são propriedades, é através da propriedade kClassMembers, ou a propriedade memberFunctions, ou a propriedade memberProperties, que retornam listas, respectivamente, ou de kCallable, ou de kFunction, ou de kProperty. Outro aspecto relevante é que tanto um método ou uma propriedade são membros. E esta regra, este princípio, que está especificado no sistema de tipos do Kotlin, é espelhado também na API de reflexão. Então, quando nós dizemos que tanto uma função como uma propriedade são um membro, isso significa que o representante de kFunction tem tudo aquilo que um kCallable tem. Ou seja, um kFunction é também um kCallable e um kProperty é também um kCallable. E isso é representado através de uma relação de herança. Ou seja, kFunction estende de kCallable e o mesmo para kProperty. kProperty estende de kCallable. Reparem que eu estou a usar setas com notação diferente. A seta aberta é uma associação e significa tem, ou seja, uma classe tem membros, uma classe tem funções e uma classe tem propriedades, e aqui estou a usar uma relação de herança, uma seta fechada, que significa uma função é para todos os efeitos um membro e uma propriedade é para todos os efeitos um membro também. Outra coisa que nós vimos foi que podemos consultar os parâmetros de um membro. Esta propriedade parameters que existe, que consultamos aqui, existe tanto para um membro, seja função, seja propriedade. Ou seja, se aqui consultarmos membros, todos os membros, também temos disponível esta propriedade parameters em cada membro. E esta propriedade parameters retorna, neste caso, uma lista de kParameter. Ou seja, um parâmetro também tem um representante e esse representante é do tipo kParameter. Então temos aqui também uma relação de associação, em que nós dizemos que de kCallable, nós podemos obter os seus parâmetros, que são representados pelo tipo kParameter.
E isso é obtido a partir da propriedade parameters de kCallable. Temos uma propriedade parameters que retorna uma lista de kParameter. Algo que podemos observar já deste diagrama é que a forma como os tipos se organizam na API de reflexão é exatamente a mesma forma como se organizam no sistema de tipos. Ou seja, se no ambiente Kotlin e de acordo com o seu sistema de tipos, eu numa classe posso definir lá dentro membros, e esses membros podem ser propriedades ou funções, esta regra espalha-se exatamente dessa forma na API de reflexão que está aqui representada. E, por exemplo, se na linguagem Kotlin quando defino uma classe, eu não defino parâmetros nessa classe, isso não é possível, quanto muito defino parâmetros no construtor daquela classe, então isso também não é possível existir na API de reflexão. Ou seja, eu de uma classe, do representante de uma classe, que é a classe, eu não posso obter diretamente parâmetros, porque eles não existem. Os parâmetros existem num membro, seja kFunction ou uma kProperty, ou um construtor que é também uma function. E é a partir de kCallable que eu obtenho parâmetros, e não a partir de uma classe. Por isso, a API de reflexão tem que refletir exatamente as regras do sistema de tipos para o qual ela se aplica. Uma outra forma de obter o representante kClasse, em vez de ser a partir de um tipo, como nós fizemos aqui, a partir de date, e fizemos também antes a partir do URL, nós podemos obter o representante de uma classe a partir de um objeto que não sabemos qual é, que é mais parecido com aquilo que fizemos no exemplo em JavaScript. Então imaginemos uma função checkHere, esta função recebe como parâmetro um objeto de um tipo qualquer que nós não conhecemos, e vamos à procura no representante do tipo deste objeto, que obtemos da mesma forma que obtemos para o tipo date, ou seja, com o operador 4 pontos classe. Este operador 4 pontos classe pode ser aplicado tanto a um tipo como a um objeto. E, neste caso, ele vai devolver o representante do tipo do objeto. O representante do tipo da instância concreta para a qual este objeto aponta. Portanto, este objeto é uma referência para uma instância. Essa instância tem um tipo e é-nos dado, neste caso, o representante do tipo real daquela instância. E agora, desse tipo, nós podemos ir procurar os seus membros e dos membros, imaginando que queremos procurar o membro que tem o nome getHere. Eu não quero todos os membros, à partida vai só haver um. Vamos obter o primeiro membro que tem o nome getHere. E agora, com este membro, eu quero obter o valor daquele membro. Vou usar aqui um let, aquilo que estamos a receber. Em vez de usar o parâmetro implícito it, eu vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar membro. Este membro representa a função, vou-lhe chamar getHere, e eu quero chamar esta função getHere. Reparem que isto é o representante da função getHere. Eu agora, para chamá-lo, vou usar uma função da API de reflexão, que se chama call. Por acaso tem o mesmo nome da função que usamos em JavaScript. E esta função call recebe parâmetros variáveis. Portanto, esta função call é uma função da API de reflexão que está preparada para conseguir chamar qualquer função, ou melhor ainda, qualquer função ou qualquer propriedade, qualquer coisa que seja do tipo kCallable, isto que vimos aqui. Neste caso, o getHere é um método de instância. Ele recebe um parâmetro implícito, que é o this, que é o receiver da função. Eu tenho que lhe passar aquele objeto para obter um valor. E agora, no final, vamos apresentar o resultado da consola. Vamos dizer, então, que o resultado getHere vai ser aquilo que foi aqui recebido, que vai ser o valor do it. Nós podemos chamar esta função, getHere, com qualquer objeto. Se esse objeto não tiver a propriedade getHere, vai dar aqui um erro, que não existe. Eu vou-lhe passar um objeto que eu sei que tem um membro com o nome getHere. Vou passar, por exemplo, uma instância de date. Vamos executar isto.
e vai ser apresentado o valor 125. Esta propriedade getYear no tipo date retorna o ano normalizado. Portanto, ao ano, neste caso de 2025, é subtraído 1900, que dá o valor 125. Eu posso também, igualmente, passar uma instância de um outro tipo, que eu sei que também tem um membro com o mesmo nome, que é o local date. Neste caso dá um resultado diferente. Dá 2025. Neste caso não dá um valor normalizado, dá o ano atual. Bem, uma coisa que nos podia ocorrer aqui, e porque fazer este tipo de operações tem custos, um dos alertas que eu dei no início deste vídeo é que usar reflexão de forma desmedida e despreocupada tem custos de desempenho. Uma coisa que me poderia ocorrer aqui era, em vez de estar sempre a obter o representante da classe, obter todos os membros, ir à procura daquilo que se chama getYear, eu podia guardar isto que aqui está numa variável auxiliar, vou-lhe chamar getYear. E agora, obviamente, eu não tenho o objeto, mas sei que posso passar aqui um tipo. Vamos passar aqui o tipo local date. Okay. E agora estamos então a obter o representante da função getYear neste tipo local date. E aqui, em vez de irmos à procura daquele membro, eu já tenho aqui uma referência para o representante daquele membro. E posso fazer isto. E se executarmos, temos o mesmo resultado. Okay. Mas em que é que isto falha? É que se eu lhe passar uma instância de date, que por acaso também tem aquela função getYear, vai falhar. E vai falhar porquê? Porque eu não posso aplicar um representante de um membro de uma classe a uma outra classe que não é o owner daquele membro. Portanto, esta função getYear é o representante da função getYear no tipo local date e não no tipo date. E a mensagem de erro, a exceção que aqui dá, diz exatamente isso. Object is not an instance of the declaring class. A declaring class desta função é local date. E o objeto que eu lhe passei foi um objeto date. Embora a metadata, à primeira vista, seja semelhante, porque ambos têm uma função com aquele nome getYear que não recebe parâmetros, ou recebe um parâmetro implícito, e que retorna um inteiro, embora essa informação seja igual, o representante da função getYear em local date não é o mesmo representante da função getYear em date. Até podemos ver na consola, por exemplo, usando a ferramenta JavaP para ver a metadata de date, eu vou fazer um grep por getYear só para ver a linha que mostra a informação deste membro. Eu vejo que date tem um membro getYear, que é uma função que não recebe parâmetros e que retorna int. E o tipo local date também tem um membro exatamente nas mesmas condições, mas que pertencem a classes diferentes. E por isso isto não funciona. Agora, no próximo vídeo, vamos fazer um exemplo mais completo em que vamos voltar a rever a API de reflexão de Kotlin e vamos também usar a API de reflexão em Java. E vamos construir um logger. Vamos construir algo semelhante a uma das ferramentas mais usadas que usa reflexão, como por exemplo o Log4j ou o SLF4j ou outra qualquer para fazer logging.